Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre um crime que aconteceu aqui no Brasil. Esse crime é conhecido desde 2013 como Holocausto Brasileiro. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha com aquele amigo que também gosta desse tipo de conteúdo e vamos ao caso de hoje. Em 1903, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, começou a ficar famosa pelo seu clima, aquele clima serrano, onde o inverno não é tão rigoroso e o verão tem temperaturas amenas. Esse local passou a ser considerado ideal para tratamento de doenças como tuberculose e também doenças mentais. Neste local, então, foi construído o Hospital Colônia. Ele é todo construído em um modelo francês que existia na época. Inclusive, existia um cardápio com a alimentação toda em francês, assim como vários talheres em prata. Então, a partir de 1930, freiras, juntamente com o Estado, começaram a cuidar deste local. Estas freiras elas eram pessoas rigorosas e, ao mesmo tempo, demonstravam compaixão pelas pessoas que estavam ali, mas assim, elas estavam inseridas naquele meio, né? Então elas tratavam as pessoas da maneira que elas e toda a sociedade considerava correto. Mas como eu comentei, 1930 foi um marco para todo o intuito desse hospital mudar. O que começou a acontecer? Todas as pessoas que eram consideradas indesejadas, né, na sociedade passaram a ser mandadas para esse Hospital Colônia. E não era somente ali na região de Minas Gerais ou nas proximidades. Nesse período, havia um trem que passava por várias regiões do país. Para vocês terem uma ideia, o trem tinha um vagão específico, no qual eles especificaram como o trem dos doidos. Então, ali, todas as pessoas que eles não queriam, eles colocavam ali dentro e mandava para Barbacena, para lá receberem um tratamento, né, um suposto tratamento para as suas doenças mentais. O problema é que esses indesejados da sociedade não eram pessoas que tinham problemas mentais. Eram pessoas, por exemplo, mendigos, pobres, afrodescendentes, viúvas, prostitutas. Havia também meninas aos quais haviam perdido a virgindade antes do casamento, lembrando que era uma sociedade bem patriarcal, então era o homem, né, que ditava as regras dentro da família. A filha perdia a virgindade antes do casamento, o pai descobria, mandava ela para Barbacena. Ou então, mães solteiras, mães pobres que estavam andando pela região. Então, assim, eram todas aquelas pessoas que de fato incomodavam a sociedade, acabavam parando lá. Houve casos até mesmo de pessoas que foram encontradas bêbadas na rua e a polícia foi lá e coletou e mandou para Barbacena. Diga-se de passagem, em torno de 70% das pessoas que estavam no Hospital Colônia simplesmente não tinham nada. Com o passar dos anos, aquela instituição que era toda moldada no modelo francês começou a perder, né, todos os seus traços. Porque uma instituição foi construída para acomodar 200 pessoas, houve período que ela acomodava em torno de 5.000 pessoas. Essas pessoas que eram mandadas para lá sem motivo, começaram a passar por uma série de tratamentos e, como poderíamos dizer, uma dissociação da sua identidade. Isso começava quando elas desciam do trem. A partir do momento então que elas desciam do trem, chegavam nesse Hospital Colônia, a primeira coisa que elas tinham que fazer era deixar seus pertences pessoais. Então, roupa, calçado, documento, aqueles que tinham documento, né, deveriam deixar tudo na entrada. Depois desse momento, então já imaginou todas as mulheres que chegavam, passavam por aquele momento assim de constrangimento, de ficar nua na frente de vários homens que elas simplesmente desconheciam, né? E depois disso, ir tomar um banho gelado. E esse banho era coletivo, era todo mundo junto, todo mundo ali levando aquela ducha, né, de água fria. Depois disso, os homens eram levados para raspar os seus cabelos, né? E as mulheres eram levadas para vestirem os uniformes. Esses uniformes eram feitos de um tecido gelado, chamado brim. Então, ele é muito parecido com um jeans, assim. Um tecido que simplesmente não aquece, não é ideal para a região ali de Barbacena.
E era igual, tanto para o homem quanto para a mulher. Então aí a gente vê vários traços de um campo de concentração, literalmente, né? Lógico, o Holocausto ele se refere de fato ao termo, né, do nazismo, lá da Segunda Guerra Mundial, campos de concentrações que mataram milhões de judeus. Mas isso não diminui, né, o fato de que neste local também muitas pessoas perderam a sua vida. É, e esse termo Holocausto brasileiro foi colocado pela autora e jornalista Daniela Arbex. Então aí nós já vimos várias coisas que são similares, né, ao que acontecia nos campos de concentração. O trem, a retirada das roupas, os banhos, os uniformes todos iguais, a perca da identidade, porque ali as pessoas simplesmente deixavam de ser filhas, filhos, maridos, esposas, mães e simplesmente passavam a ser ninguém. Eles não tinham identificação. Os funcionários dessa instituição chamavam todos de fulano de tal, ciclano de tal, eles não tinham nome mais. Então, se nós pararmos para pensar que essa instituição ela foi criada com o intuito de receber 200 pessoas para tratamento, e em vários momentos tinha em torno de 5.000 pessoas acomodadas lá, você já começa a pensar, né, em tudo que acontecia. Não tinha alimentação, roupas, medicamentos, médicos, psicólogos, psiquiatras, não tinha o mínimo ou o básico para a sobrevivência, que era o saneamento básico. O esgoto ele era a céu aberto. Os banheiros eram imundos, existiam assim, assim, vou retratar bem simples para vocês entenderem. Era no chão, simplesmente não era limpado, não era organizado e não existia locais limpos. Ah, mas aí a gente vai pensar, poxa, mas não tinha funcionário para fazer isso? Tinha, mas eram muito poucos, assim, né? Então, além das freiras que cuidavam desse local, existiam pessoas que eram contratadas pelo Estado, né? Como que você conseguia uma vaga para trabalhar lá? As pessoas simplesmente conseguiam a vaga por meio de votos. Então, em meio às eleições, por exemplo, eles iam lá e vendiam o voto em troca de um emprego. Ou então pediam a um prefeito ali da cidade, a um vereador, a vaga na instituição, porque a instituição pagava muito bem, né? Porque era o Estado, né, que fornecia o salário. Então, essas pessoas, elas iam trabalhar no hospital Colônia sem o mínimo de instrução. Não eram enfermeiros, não eram técnicos, não eram pessoas instruídas para cuidar daquela situação. Eram pessoas que procuravam um emprego. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro da Daniela, vocês vão perceber que tem vários relatos, tanto de sobreviventes como também de funcionários, que comentam que eles sabiam que era desumano aquele local, mas simplesmente era o padrão da época, era o que tinha, né? Então, lá em 1961, um jornalista, ele foi até o Hospital Colônia para fazer uma reportagem sobre o local. E ele tirou várias fotos, ele fotografou e registrou vários momentos. As pessoas que estavam lá, elas queriam ser fotografadas, porque se caso aquelas fotos fossem publicadas, talvez a sua família viesse reivindicá-los, ou pedir ajuda, né, pedir para retirar eles de lá, mas era raríssimos os casos que isso acontecia, né? Então, este jornalista, ele publicou 5 páginas sobre o Hospital Colônia lá em 1961, no jornal mais conhecido em todo o território brasileiro, que se conhecia O Cruzeiro. De início, assim, houve toda uma movimentação de que, meu Deus, né, deveria se mudar as coisas lá, isso jamais deveria estar acontecendo, mas assim que a poeira baixou, simplesmente os políticos e as pessoas assim não se calaram, sabe? Não trouxeram melhorias. E aquela situação se estendeu ainda por mais alguns anos. Então, se eu for pensar, nós estávamos ali em 1903 até 1930, ok, estava funcionando. De 1930 até 61 já virou esse caos, né? Não tinha condições mais de atender essas pessoas. E a partir ali de 1961, né, piorou, né? Só foi piorando cada ano que passava. Além este jornalista fotografou, por exemplo, que as camas elas haviam sido substituídas por capins. Então, muitas dessas pessoas dormiam no chão, em cima de capins. Esses capins não eram limpos, eles eram infestados de ratos, baratas, insetos de todos os tipos. O esgoto ele era a céu aberto, muitas pessoas tomavam aquela água do esgoto porque era a única que eles tinham. E a alimentação simplesmente não existia mais talheres. Aqueles talheres bonitos de prata simplesmente não tinha mais. Eles foram substituídos por comidas trituradas. Então elas existiam arroz, um feijão,
macarrão, às vezes existia uma carne moída ali no meio, mas era raramente. Para engrossar aquela comida, eles colocavam farinha de mandioca, mas no geral, gente, aquilo era tudo misturado, triturado e entregue para as pessoas. Existem fotos e até relatos assim de pessoas que às vezes a alimentação ela era servida ali no chão para que eles comessem. Então, assim, eram absurdas as situações que eles passavam. Isso eu estou falando assim da questão estrutural, da questão da estrutura. Agora a gente vai falar de um outro ponto que também é muito importante e é bem pesado, que eram os métodos de tratamento. Então, assim, segundo relatos dos funcionários, existiam 2 comprimidos, era um rosa e um azul. Ambos deveriam ser dados para aquele paciente que estivesse ali muito agitado, estivesse tumultuando a situação, estivesse causando assim revoltas, né? Porque afinal de contas não eram pessoas doentes. Então eram dados para eles os 2 comprimidos juntos. Se fosse uma pessoa que apenas estivesse andando pelo pátio e cantando, tagarelando ali, incomodando algum dos funcionários, era entregue para ele somente o medicamento rosa. Não tem específico assim o que era esse medicamento, assim, porque ele era definido por cor. Então, se for pensar, nem os funcionários não sabiam o que era, só sabia como deveria ser um método para entregar aos pacientes. Outro método também era uma injeção, que era um sedativo, no qual as enfermeiras também aplicavam. Neste período não existiam agulhas descartáveis, eram agulhas, né, que eram fervidas, né, na água esterilizada ali, enchia, né, a seringa e aplicava nos pacientes. Então ia passando um por um até acabar aquele produto da seringa, voltava lá, enchia a seringa e continuava. Mas assim, isso é padrão da época também, né? E também devemos pensar que nem todos os funcionários eles eram pessoas assim violentas ou que tratavam as pessoas que estavam ali com desrespeito. Havia muitos funcionários que se importavam com aquelas pessoas, que trabalharam por melhorias e com o passar dos anos fizeram muito para que essas pessoas se sentissem incluídas na sociedade. Então, assim, nós vamos ainda entrar nesse detalhe. Mas também existiam tanto freiras como pessoas ali, funcionários, que tratavam ali as mulheres e pessoas com a mesma rigidez que eles tivessem, que eles fossem assim um animal. Essa é a verdade. Outros métodos de tratamentos aplicados a essas pessoas eram os eletrochoques. Supondo que aquela pessoa estava ali a incomodar, a atrapalhar, estava muito agitada, queria fugir daquele local, eles colocavam em uma mesa, segurava-se, né, as pernas, os braços e colocavam o eletrochoque na cabeça. Diversas vezes as pessoas acabavam perdendo a vida ali mesmo, ou se não perdiam a vida, eles saíam com sequelas assim irreparáveis, né, sequelas cerebrais, porque afinal de contas é um choque, né? Então não tem muito o que falar. Eram feitas também lobotomias. A lobotomia é uma cirurgia, né, que é feita ali para a retirada de uma parte do cérebro com o intuito de, vamos dizer assim, reiniciar a pessoa, né? Mas isso também causa sérias consequências e a pessoa poderia ficar até mesmo, né, em um estado vegetativo ou perder a vida ali durante a cirurgia. Outros métodos de tratamento, camisa de força. Pessoas ficavam amarradas em cadeiras e mesas, com os braços presos, sem receber água, alimentação, por inúmeros dias. Ou então eram levados para uma sala, no qual ficavam trancadas, né, por meio de grades, como se fosse uma solitária mesmo, uma prisão. E ali eles passavam dias e mais dias. Então, assim, eram métodos extremamente rigorosos. Além, né, dos banhos gelados que causavam pneumonia, banhos extremamente quentes que causavam queimaduras de até 3º grau que não conseguiam ser tratados ali dentro do hospital. Então as pessoas faleciam, perdiam a vida por causa desses ferimentos, né? Levando em consideração que eles levavam um banho fervendo e iam deitar naquele capim cheio de rato, cheio de barata, não dá para esperar muita coisa também, né? Muitas pessoas dormiam no inverno amontoadas, elas dormiam uma em cima da outra para tentar se aquecer, porque supondo assim, que se a pessoa entregasse a sua roupa para ser lavada, ela não tinha mais a sua roupa de volta. Simplesmente as pessoas permaneciam nuas. Algumas no começo se incomodavam, mas se tornou rotina. Se tornou rotina você estar nua e olhar para o companheiro do lado, né, para o seu amigo, e ele também estar. Então aquilo se tornou comum.
Deveria? Não deveria, né? Mas era o que acontecia. E temos também a questão de que aquele que conseguia trabalhar, conseguia ter força, ele era utilizado para fazer trabalhos forçados. Construir casas, construir rodovias, né? Eles faziam estradas, eram levados para fazer pisos, construir novos pavimentos para o hospital. Ou as mulheres, elas faziam crochê, costura, faziam roupas, mas sempre trabalho forçado. Eles nunca foram remunerados por esse trabalho. Então eles faziam gratuitamente. Alguns funcionários eles alegam que às vezes, assim, raramente eles entregavam ali um maço de cigarro, às vezes recebiam um pedaço de bolo, mas isso assim era muito raro mesmo. As pessoas que estavam ali eram poucos que tinham deficiência mental, os que chegavam, né, ali. Eram poucos que tinham assim, essa deficiência. Entretanto, a partir do momento que eles começavam a ser tratados dessa forma e viver dessa maneira desumana, as pessoas começavam também a ter problemas mentais, né? Então, assim, era tão extremo que causava, assim, sérias consequências naqueles que chegavam bem e nunca tiveram oportunidade, talvez, até de sair de lá. As mulheres grávidas que estavam em Barbacena era um misto de situações que haviam acontecido. Eram mulheres que trabalhavam como profissionais do sexo, meninas que haviam sido abusadas pelos seus patrões, mulheres que haviam engravidado dentro do Hospital Colônia, né? Ou por abuso, ou porque queria, né? Tinha um relacionamento com outras pessoas que estavam ali dentro. E outras eram mães solteiras que a sociedade simplesmente colocou elas lá dentro. Ou pelo pai que descobriu que estava grávida sem ter um casamento, ou porque ela era extremamente pobre e foi mandada para lá pela sociedade. Essas mulheres grávidas conviviam com toda essa precariedade e simplesmente não teve um médico que acompanhasse a sua gestação, não receberam nada de vitamina, não teve um pré-natal, simplesmente elas não fizeram nada, gente. É bem desumano falar sobre a situação que essas mulheres passaram e o quanto elas foram fortes também para passar por tudo isso, né? Então, elas dizem, algumas fizeram assim, um relato nesse livro da Daniela, e elas relatavam que elas passavam fezes no corpo para que elas não passassem por métodos de tortura e chegassem até mesmo a perder os seus bebês. Muitas delas também relatam que o bebê nasceu natimorto ou que após o nenê nascer, né, o bebezinho, essas crianças vieram a falecer porque a mãe estava desnutrida, a mãe não tinha condições de gerar leite. O Estado não mandava condições para cuidar desse bebê. Então, simplesmente, o bebê acabava falecendo por desnutrição, por falta de alimentação mesmo. Os que sobreviviam, ou os que interessavam a comunidade, foram levados para adoção ou para instituições também para órfãos, né? Então, teve muitas crianças que tiveram toda a sua infância, por exemplo, numa FEBEM ou numa instituição que cuidava dessas crianças que eram filhos dos loucos. Muitas mulheres também perderam a sua vida, né, durante o parto ou durante a gestação, devido à precariedade que elas passavam. E além do fato também que, além desse estigma da sociedade, existiam as freiras, né? As freiras, elas tratavam com extremo rigor, porque aquela situação que a mulher estava vivendo ali era uma situação considerada vergonhosa, era uma situação assim que, segundo, né, a religião, segundo o que as freiras colocavam naquela época, era extremamente errado, eram consideradas mulheres que não mereciam respeito. Então essas mulheres grávidas passaram por inúmeros momentos assim tristes de fato dentro desse Hospital Colônia. No dia 4 de janeiro de 1974, o Hospital Colônia de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira, HCNPO, que ficava em Minas Gerais, ele acabou fechando. E esse hospital, a partir do momento que ele fechou as portas, ele mandou todas as crianças que estavam lá, transferiu para o Hospital Colônia. Eram crianças que de fato tinham deficiência física e mental, que foram colocadas em berços. Nesses berços, eles, né, não eram cuidados, não tinham assistência, eles passavam por todos os métodos também de tratamento, né, tortura que os adultos recebiam. E aquelas crianças que simplesmente não tinham nenhuma deficiência física, por exemplo, eles foram inseridos juntos com os adultos no Hospital Colônia. Então, assim, é inimaginável o que essas crianças passaram, né? Muitas chegaram a falecer nos primeiros meses que deram entrada no Hospital Colônia por fome, desnutrição, assim,
Eu acredito também que acabaram passando por muitos abusos, né? 5.000 pessoas, gente, dentro de um ambiente no qual tem homem, mulher e crianças, né? Então é muito difícil de imaginar. Essas pessoas que estavam nesse local, né, no Hospital Colônia, começaram a perder suas vidas. O próprio hospital tinha no seu terreno um cemitério. E nesse cemitério começaram a ser enterradas as pessoas em valas comuns. Não existia nome, identidade, simplesmente as pessoas eram ninguém, sabe? Houve tempos, assim, principalmente no inverno, que o hospital perdia assim, em torno de 16 pessoas por dia. Então, no final do dia, lá abria uma cova, simplesmente colocavam todos juntos, e não, eles não eram enrolados no lençol, não tinham um caixão, era uma vala comum, gente. Então, colocavam as 16 pessoas, fechavam aquela cova, e no outro dia, a mesma coisa. Esse cemitério ele é conhecido como Cemitério da Paz, e ele foi desativado em 1980, a pedido da Sociedade de Barbacena, porque eles consideravam que o cheiro nesse local era insuportável, ou seja, a terra ela já não comportava mais a quantidade de corpos que existiam ali, e começou a exalar assim um odor de putrefação, né, muito forte. Então esse local foi desativado. Se você for lá hoje, por exemplo, é um cemitério abandonado que eu digo mesmo, assim, então ele está repleto de mato, foi feito túmulos assim de cimento, assim mesmo, em cima, mas não tem identificação de ninguém. Existem apenas algumas cruzes assim ao longo do local, mas não tem nenhuma conservação nem nada. Digamos assim, são indigentes. Até o hospital tinha esse cemitério ali junto, né, com o local, porque a sociedade não aceitava que essas pessoas fossem enterradas juntos com elas no cemitério comum, no cemitério de Barbacena. Então, por isso que tem esse cemitério lá dentro do hospital. Então, lá você já sabe, né? Tinha mulheres, crianças, bebês, enfim, uma atrocidade assim sem precedentes. Quando começou a falecer muitas pessoas também nesse hospital Colônia, decidiu-se que as faculdades de medicina precisavam de corpos também para fazer estudos, né? Então, esses estudantes precisavam ver um corpo de verdade para estudar, para se tornar médico. Então, muitos corpos foram vendidos para faculdades de medicina para que houvesse, então, estudos, né? Para que se aprimorasse a medicina. Quando essas faculdades pararam de aceitar esses corpos, né? Pararam de comprar porque já estavam também saturados, já não tinha mais como comportar tantos, o Hospital Colônia colocou um galão no meio do pavilhão onde ficavam as pessoas e ali eles colocavam corpos para derreter e retirar somente os ossos. Os ossos passaram a ser vendidos também para faculdades de medicina com o intuito de estudo. Então, imagina, né? Você está lá dentro, de repente você vê jogando uma pessoa que você estava conversando há pouco tempo, sendo jogado dentro daquele ácido para ser vendido seus ossos. Assim, inimagináveis, tá? Então eu falei para vocês que esse Hospital Colônia ele foi aberto em 1903. Em 1961 ele foi registrado por um fotógrafo. Em 1979, jornalistas foram novamente até esse instituto, desculpa, estou chamando de instituto, mas é até esse hospital, tá? E nesse Hospital Colônia fizeram filmagens que geraram um documentário chamado Em Nome da Razão. Esse documentário ele é composto por 25 minutos, ao qual o cineasta não colocou trilha sonora, porque ele gostaria que as pessoas entendessem a grandiosidade de tudo que acontecia ali dentro. Então, a trilha sonora é a própria do local. São pessoas cantando, gritando, chorando, gemendo, implorando por ajuda. Essa é a trilha sonora. Eu encontrei também disponível no YouTube, né? Então, se vocês tiverem interesse, assim, para acompanhar melhor, para entender melhor tudo o que aconteceu, está disponível ali. É só colocar o nome do documentário, que é Em Nome da Razão. Em 1980, o Hospital Colônia recebeu um novo diretor. Esse diretor foi de extrema importância, porque ele trouxe mudanças assim estruturais e humanização para aquele local. Esse homem se chama Jair Toledo. Ele veio com o intuito de acabar com esse local da maneira que era, né? E mudar também o que a sociedade tinha como determinado como as pessoas que não... os indesejáveis, né? Então, o que ele fez? Ele separou os homens e as mulheres,
Os homens e as mulheres que eram considerados lúcidos foram reintegrados na sociedade, então eles foram liberados do Hospital Colônia. Aqueles que ficaram com sequelas devido aos tratamentos que aconteciam foram levados, então, para novas casas terapêuticas que foram construídas nesse mesmo Hospital Colônia. Os meninos, que eram os meninos de Oliveira, eles também foram levados para um lar que ficava em Belo Horizonte. Este lar, ele é cuidado por uma freira que se tornou tutora deles. Então, quando Jair Toledo, lá em 1980, assumiu o Hospital Colônia, esses meninos foram mandados para Belo Horizonte ao cuidado e tutoria desta irmã, dessa freira chamada Maitê. E neste lar, ele foi feito para esses meninos de Oliveira. Então, ela mesma comenta, né, nos seus depoimentos ali para o livro, que a partir do momento que uma criança deixa a sua cama, né, que ela vem a perder ali a sua vida, essa cama ela não recebe um novo paciente, né? A cama ela é desmontada e retirada do local, porque aquele local ele tem um prazo para se extinguir, que será quando o último integrante daqueles meninos de Oliveira vier a perder a sua vida. Só que é um local assim totalmente bom, cada um tem a sua cama, seus pertences, né? Eles têm condições ali tem roupas, tem alimentação, então ela cuida deles com muito carinho, de fato. Essas casas terapêuticas também é a mesma situação. As pessoas hoje recebem um auxílio do governo para viver lá. Então, com esse auxílio, eles conseguem manter o local, viajar, conhecer pessoas. Então, foi feita toda uma estrutura de fato para essas pessoas, tá? Pessoas que não têm famílias, né? Não tem para onde ir, não tem para onde sair dali, e que ficaram com essas sequelas, tá? O Hospital Colônia deixou de ter esse nome e passou a ter outro nome. Hoje ele se chama Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, CHPB. Ele então é o sucessor do Hospital Colônia, que foi desativado na década de 1990. E em 1996 foi proposto fazer daquele local, né, de boa parte daquele local, assim, um Museu da Loucura, tá? Então, o Museu da Loucura fica nesse Hospital Colônia, em Barbacena. Lá, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir, né, é um local que você vai ver várias fotos, essas fotos que foram registradas em 61, trechos do documentário que foi feito em 79. Tem lá também os utensílios, os uniformes que eram usados. Temos também as máquinas, né, que eram feitos eletrochoques, os instrumentos, as agulhas, os medicamentos, tudo exposto como um museu mesmo, para mostrar como muitas vezes os loucos não eram aqueles que estavam lá para ser tratados. Muitas vezes eram as pessoas, né, que colocaram eles lá fechados, ou os médicos, freiras, funcionários, enfim, que cuidavam do local. Bom, pessoal, o Hospital Colônia de Barbacena, ele não foi apenas um hospital, né? Ele foi um local de vidas apagadas, de histórias silenciadas e memórias que ainda nos tocam profundamente, né? Hoje as suas paredes testemunham não apenas o sofrimento, mas também a urgência de lembrarmos daqueles que não puderam contar suas histórias. A Daniela Arbex trouxe para nós este livro contando vários depoimentos que são importantes para a narrativa de todo o nosso país e que não devem ser esquecidas. Elas devem ser um alerta e um compromisso com a humanidade. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo capítulo.